Amigo, amiga, que coisa boa! Aquele momento em que encontramos o nosso conselho de notáveis, nossos amigos que nos ensinam tanto sobre os assuntos que estão aí palpitando, né? Estão na hora de serem discutidos e até de entendê-los melhor. Estão conosco, como sempre, timaço completo hoje, o designer Marcelo Pereira, o consultor Paulo Fraga, o economista Manuel Tedim, o publicitário Elísio Pires e o também publicitário Lula Vieira e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. Lula Vieira, meu caro, você se ligou em que na semana que passou, Lula? Em várias coisas. O surto de Covid, essa preparação das campanhas de propaganda para a presidência e uma coisa que me deixou abalado foi a escalada dos movimentos nazifascistas. Eu também acho que foi importante a semana passada, ou esta semana que se inicia, a entrevista do Moro na Veja, que não tem muita novidade, mas está aí o Moro já contra Bolsonaro e Lula e apontando erros e corrupção dos dois lados. Vai ser um participante que vai dar trabalho, embora não acredite que ele preocupe nenhum dos dois. Foram essas coisas que eu me liguei. Agora, me abalou muito essa escalada nazifascista no Brasil. Isso me preocupa e me assusta. É uma loucura, né? Um negócio que não há roteirista tão criativo que possa criar um filme de terror tão absurdo quanto a realidade dessa história. Meu caro Paulo Fraga, me conte, se ligou em que na semana que passou, Paulo? Pegando uma caroninha ali do Lula, a questão da Covid, né, sobre dois aspectos. Um é como se acelerou muito o processo da contaminação, né? Quantidade de gente conhecida que está com Covid, e o outro aspecto que é o lado positivo, que é o avanço da vacinação, e especialmente na questão das crianças, né? E outro ponto que eu compartilho com vocês é essa questão da concessão do aeroporto Santos Dumont, né? Em detrimento do Galeão. A proposta que vem lá do governo federal, que estava insistindo em manter pé, numa proposta muito ruim, que leva o Galeão para uma situação muito difícil e compromete muito o Rio de Janeiro como o principal porto de entrada ou portão de entrada do turismo aqui no Brasil, né? Vamos ver se eles acertam essa mão com esse grupo de trabalho que foi constituído. Me assusta, e me perdoe de passagem falar isso, como é que duas pessoas que conhecem tanto o Rio de Janeiro, quanto o presidente da República e o ministro da Economia, permitirem que maluquices aconteçam apontadas para nós sempre, a gente esteja sempre andando sobre brasa quente. É impressionante, não dá para entender mesmo, parece maldição. Mas vamos falar de coisas boas, eu quero chamar Marcelo Pereira para esse nosso papo, já presumindo que você vai falar coisa boa. Marcelo, acertei ou não acertei? Se ligou em que na semana que passou? Será que coisa boa? Difícil, hein? Que batata quente, hein? Não esse precisa ser, Marcelo. Pois é. Esse negócio do Galeão, quem tem tocado muito nisso é o Marcelo Freixo, né? Isso. Tem falado isso muito nas redes, na comunicação dele, né? Que como isso é prejudicial e tal. Me lembrei disso por causa toda dessa movimentação política desse ano, né? Que acho que ele tem sido bem assessorado, assim, e tem falado dessas questões relativas à administração, ao governo, à governança, né? À economia do Rio. Me chamou a atenção. E outra coisa também, hoje de manhã, né? Eu lembro das notícias assim, né? O Bolsonaro ele comemorou, né, a queda de 80% das multas ambientais no Brasil, né? Ao mesmo tempo em que o desmatamento na Amazônia bate mais um recorde, né? Assim, nos últimos 10, 11 anos é o maior índice assim de desmatamento, né? Assim, uma coisa. Esse é o ano de
Esse é o ano da gente espantar isso aí, esse bode, né? Vamos ver. Ô, Marcelo, pegando o carona no que o nosso querido Barbosa disse, o evento lá do Rio Innovation Week teve coisa boa lá? Você chegou a ter alguma informação? Teve muitas palestras, né? Alguns stands assim, de coisas de tecnologia, um carro elétrico, um robô e tal. É uma exposição de NFTs. O que é um NFT? É o Non-Fungible Token. Né? É como se fosse um certificado dado a alguma coisa feito numa cadeia de blockchain, né? Ou seja, espalhado pelo mundo, pelos computadores, pelas redes do mundo, e dá um certificado de autenticidade, ou seja, você pode criar um contrato, assim, ou você certificar uma imagem, um arquivo específico, que dá aquilo ali um caráter único. Né? Então, é uma forma de você transformar, no âmbito da arte, é uma forma de transformar um arquivo, que seria um arquivo qualquer, um digital, numa coisa única. Né? Você compraria aquilo seria aquele arquivo que é ungido por aquele NFT, como se tivesse um valor único. Você transforma um objeto digital, uma coisa digital, numa coisa única através do NFT. O cara pode fazer um GIF e registrar aquilo como NFT, colocar para vender, e aquele GIF vira aquele GIF. Os outros são cópias baratas. Aquele GIF equivale. Né? É tudo simbólico, né? Como, no fundo, a arte é simbólica também. Né? Por que a Mona Lisa vale? Porque ela foi pintada. Você pode ter uma cópia perfeita da Mona Lisa na tua casa, mas ela não vai valer o que a Mona Lisa, nem uma fração que a Mona Lisa vale. Mona Lisa, o sorriso é diferente, né, Marcelo? Olha aqui, falou de Mona Lisa, eu prefiro a Mona Lisa da CNN. Sim. Mas voltando à questão do NFT, isso é só uma ponta do iceberg, eu acho. Você está comprando uma prova, uma obra original mesmo, né? Não é uma cópia. Isso. E para outras coisas na economia em geral, né, os contratos podem começar a ser feitos assim também. Né? Uhum. Então, isso aí são contratos inteligentes, que ele já tem certas cláusulas que você coloca e que depois ele fica valendo para as outras transações. Por exemplo, o cara vendeu uma obra e ele quer que a cada revenda dessa obra dele, ele ganhe 5% ou 10%, o autor da obra ganha em cima dessa obra, mesmo que ela fosse sempre revendida. Isso está tipo lá. O royalty, né? Ela fica com direito ao royalty. Fica lá e você pode estipular que negócio fica lá. Ô, Manuel, pegando só um ganchinho da conversa de vocês, pegando na palavra que foi dita, é de que a pintura natural, você tem o original e tem as cópias, né? Uhum. E no digital, você tem mais de um original, né? Você cria uma quantidade... Ou não. Ou não. Porque não chega a ser uma cópia, né? Não, olha só, tem um... Você reproduz ela de uma maneira diferente, é uma reprodução diferente, né? Não, olha só, em tese, uma cópia digital é absolutamente idêntica ao original. Depende de um monte de coisa, mas é muito fácil fazer uma cópia idêntica ao original. Numa pintura, digamos, uma pintura a óleo, você pode chegar muito próximo, você pode fazer uma coisa quase perfeita, tal, mas não é a mesma coisa. No digital é literalmente a mesma coisa, só que não é o original. Não foi o Marcelo que fez, foi um cara que copiou uma coisa que o Marcelo fez. Então tem valor ter sido aquele fotograma, ou seja, ter sido feito pelo Marcelo. O NFT ele é como se certificasse aquele... Foi aquele que foi feito pelo autor. Aquele que foi feito. Ele cria uma escassez num ambiente de abundância total. Na verdade, é isso. Né? Agora, o grande potencial, a gente ainda a grande revolução do blockchain no Brasil para a vida de todo dia dos negócios e da vida civil é quando acabarem os cartórios, né? Porque não tem mais sentido nenhum ter cartório. Né? Agora, o ridículo disso tudo e o assustador é que com uma
violenta parte, uma grande parte da população do mundo passando fome e morrendo de fome, as pessoas gastam dinheiro com coisas que não usufruem. Não, Fica como não apenas no usufrui? arquivo do seu computador. É Como realmente. não usufrui, não? Como? Fica no arquivo do computador. Ninguém Negativo, pendura a tem tela muita do gente que computador tem na tela. tela. Não, aqui tem um cara ok. que comprou o primeiro NFT milionário do mundo, foi uma peça gráfica feita por um americano que vendeu por 50 milhões de dólares. Pois é. E esse cara pode ter uma TV na sala dele, ligado o tempo todo ali. Mas, ô, Lula, você pode estender a sua crítica ou não ao mercado da arte como um todo. Assim, Como um né? todo, O NFT não mudou A praticamente maior parte nada. dos colecionadores, eles têm uma parte só da coleção deles em casa. Pois é. O resto está dentro de um armazém condicionado e tal. Ô, Lula, e é interessante também que isso que você está falando, porque essa bolha que aconteceu de NFT nesse último um ano e pouco agora, foi criada por gente ligado à internet, né? Gente muito rica, muito jovem, assim, que cheio de dinheiro e que começou a investir na criação dos seus próprios iguais, assim, né? Das pessoas que já... Essa primeira onda de NFTs são coisas que provavelmente não vão valer nada daqui a pouco, não sei. Ou não, né? Mas é uma bolha que está realmente acontecendo, talvez tenha até estourado, mas a tendência é que as artes visuais e a música, etc., entrem também no NFT, não só o digital, mas outras manifestações também. Porque NFT nada mais é do que um certificado, né? Que você pode dar para qualquer coisa. Então, essa foi só a primeira manifestação disso, entendeu? Eu estou vivendo de um mundo que está me surpreendendo. Eu me sinto com 3 anos, 4 anos de idade redescobrindo o mundo. Entrou em casa agora uma criatura chamada Alexia, que evidentemente foi trazido pela minha mulher e é amiga de minha mulher, que tranquilamente as pessoas, a minha mulher diz: Alexia, toca música, toca Chico Buarque. Ela pega e toca. Alexia, faz isso. Alexa, manda o Lula calar a boca. Manda o Lula calar a boca. Quer dizer, Só falta ela mandar você para fora de casa, hein? exatamente. Coisa que. Alexa, reserva um apartamento hoje lá no hotel tal para o Lula dormir. Eu diria que falta do Lula. O avatar do Lula vai viver essa aventura. Falta muito pouco para acontecer isso. Meu caro Elísio Pires, que entrou aí na conversa, é com você mesmo. Se ligou em que na semana que passou, Elísio? Então, vamos sair do mundo digital e passar para o mundo real, né? Na realidade, o que está acontecendo é que começou com força a campanha eleitoral de 2022. Que tristeza, hein? Para alguns lembretes. O nosso governador de São Paulo está acabando de montar, na mansão onde ele mora, um grupo de 200 pessoas para trabalhar na campanha dele. Tem, inclusive, um auditório para 200 pessoas. Nessa mesma linha, o Temer hoje lançou quem para vice do Lula? Simone Tebet. Simone Tebet. Já vi que o Lula vai ter o meu voto depois dessa, inclusive. Certeza absoluta. Né? Já tem gente bombardeando, né? O Alckmin, né? O Boulos escreveu em São Paulo falando mal. E na realidade também, hoje, a fusão do PSB com o PT, né, na candidatura do Lula, teve um pronunciamento muito interessante hoje do Paulo Câmara, que é governador pela segunda vez, né, de Pernambuco, e é vice-presidente nacional do PSB. E a frase dele foi o seguinte: união do PSB com Lula não pode emperrar em questão local. Porque a briga está quem é o candidato a presidente de São Paulo, presidente do Espírito Santo, presidente de próprio Pernambuco, né? Então, a posição do Paulo Câmara é bem ampla. E outra coisa, para falar em candidatura, descendo o nível um pouco, sabe quem é candidato agora a deputado federal? Queiroz. Lá vem. Queiroz, candidato a deputado federal. É inacreditável. Eu sugiro até, no caso desse candidato, que a gente rache o voto, dê metade para um. Metade rachadinho. Voto rachadinho. É isso. E, na realidade, só para terminar, uma coisa que é uma grande preocupação é o recorde que o preço do petróleo atingiu hoje.
Hoje o petróleo Brent foi a 87,26. É o mais alto desde outubro de 2014. Portanto, tem preocupação no caminho aí, né? Com certeza absoluta. Muita preocupação no caminho. Isso. Pois é, Manuel. Aproveita então que está com a mão na massa. Se ligou em quê nessa semana que passou? Eu me liguei na recusa da proposta pelo Ministério da Economia da proposta de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Eu acho absolutamente correta a recusa. O Rio de Janeiro parece que assinou um acordo para não cumprir. Fizeram nada, fizeram uma coisinha aqui, outra ali, venderam a SEDAI para pagar uma dívida, não usaram dinheiro para pagar dívida, pegaram dinheiro e foram fazer populismo eleitoral com os prefeitos do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro vai passar por momentos muito complicados assim que o STF levantar essa proibição do federal cobrar do Rio de Janeiro. Vai faltar dinheiro para educação, para saúde, vai ser um bunda lelê aí, a não ser que entre em mais um acordo e tal, que eu acho difícil hoje. Mas eu estou bastante preocupado com o futuro próximo do Rio, na capacidade fiscal do Estado no futuro próximo do Rio. Com as novas eleições, obviamente, o novo governador terá a boa vontade, provavelmente, do governo federal, não importa quem seja lá no governo federal, para renegociar. Mas a gente vai passar um período aí muito complicado. Essa história do petróleo é super preocupante porque é um dos motores fortes da inflação no mundo inteiro, não seria diferente no Brasil. A gente está reclamando muito aqui, a inflação, tem que segurar o preço da gasolina, que a inflação... Cara, no mundo inteiro, nos Estados Unidos a gasolina subiu no último ano 50%. Não, e um detalhe, só para lembrar, o Brasil exporta petróleo bruto. A gente exporta petróleo bruto e importa derivado, que é outro absurdo, né? Não, mas não é absurdo, porque o que tem é um descasamento entre as refinarias, o tipo de refinaria que a gente tem, que são, na maior parte, quase todas elas, é para petróleo leve, que era o petróleo que a gente importava. As nossas refinarias são velhas, né? Não tem nenhuma. A refinaria nova que ia fazer aqui no Comperj, tá parado, e a outra lá outra lá em Pernambuco está parada. Graças a Deus está parado. Foi um escândalo, uma roubalheira danada. Vamos estancar o prejuízo. Mas as refinarias que a gente tem aqui são para petróleo leve e a gente produz petróleo mais pesado. Então a gente exporta petróleo e importa petróleo leve e gasolina. Isso faz todo sentido. É isso aí mesmo que tem que ser, não tem muito jeito não. A gente não tem o que fazer a respeito do preço derivado de petróleo, não tem o que fazer. Isso é uma commodity internacional que o preço é definido ou em Nova York ou em Londres, acabou. Tedinho, olha, um detalhe, Tedinho, chama a Dilma que ela baixa o preço. Vai ser fácil. Não, com a Dilma é tudo fácil. E aí a gente vê as consequências, né? Esse que é o problema de querer mexer nessas coisas. Mas é isso. Outra coisa que me preocupa sempre, há muito tempo, mas eu tenho conversado sobre isso, a gente mesmo conversa de vez em quando sobre isso, que é a questão da milícia e como que a gente resolve o problema da milícia, particularmente no estado do Rio, mas o problema se estendeu para o Brasil inteiro, né? Já tem a milícia, inclusive fluminense, na Amazônia, lá, extraindo ouro, financiando madeira e tal. Mas algo me diz que essa organização e esse poder é uma característica muito mais do Rio de Janeiro. Aqui, as milícias e tal estão organizadíssimas. Não, o problema é que a gente está exportando, Lula. Esse é o problema. Know-how, né? Isso lembra o know-how do tráfico, né? Também. Exato. Pois é. Começou aqui, está Não, e está exportando investimento da milícia também. Isso. Agora, o Eduardo Paes, aí lembrando bem, fazendo um elogio ao Eduardo Paes, ele tem demolido muita coisa da construção civil massiva das milícias na cidade do Rio, que é uma coisa boa, né?
E é engraçado que se vocês puxarem aí no Google, a maior derrubadora de propriedades da milícia, de ferro velho, a prédio de vários andares, é uma moça chamada Thalita, né? Que é uma jovem subprefeita de Jacarepaguá, que vai junto com a poliçada, o GAECO, nos ferro velhos, enfim, nos prédios na hora da demolição. Tinha uma igreja outro dia que foi demolida, que era uma igreja construída pela milícia num terreno irregular, de forma irregular, né? Tudo isso ela está lá junto, vai lá para saber o que está acontecendo, dá a cara a tapas. A menina é corajosa. Mas é assustador mesmo, né? Porque eu acho que a maior parte do território do Rio já é controlado por milícia, né? Olha a loucura que está a Praça Seca, que era um lugar, há anos atrás, um lugar até refinado, a Praça Seca. Né? Incrível. Mas é impressionante como já faz parte do costume, dos usos e costumes. A milícia que distribui sinais, por exemplo, da NET, em alguns bairros, cobra por banco, não é nada escondido, é oficializado. E eu vou dizer uma coisa para vocês que é pior ainda, mais terrível. Há uma força-tarefa dentro da Polícia Civil só para lidar com milícia, que já fez em 2021, ano passado, que acabou agora, mais de 1.000 prisões. 1.000 prisões. E a milícia só cresce. Quer dizer, a gente está vendo dentro da milícia o mesmo fenômeno que há no narcotráfico. Você prende um, aparecem dois para ocupar o lugar. É impressionante. Como agora, isso se a estabeleceu. prevalência de polícia militar, polícia civil e bombeiros é de fato grande, Barbosa? É isso mesmo? Não mais tão grande, mas ainda considerável. Mas tem a liderança, de tudo. Mas a São lideranças é... porque são lideranças porque são pessoas acostumadas a reunir exércitos, a treiná-los, enfim, a dirigir forças militares que viram forças paramilitares. É impressionante se você vir, não tem um mês, eles todos, acho que eram 50 milicianos, todos uniformizados para invadir uma comunidade. Que isso? Com fuzis na mão. Quer dizer, um negócio, 50 de uma vez só. Pessoas treinadas, uniformizadas, capacitadas para a guerra, para urbana, que é uma guerra especial, né? Fazem um estrago danado. E como faz? Infelizmente. Tem militar puro sangue também, Barbosa? Deve ter, né? Mas assim, no comando tem militar mesmo? Não me assim, lembro. Não, tem soldado. De vez em quando aparece um soldado aeronáutico, um soldado do exército. Mas oficial não rola, não, né? Oficial eu não vi nenhum até hoje. Só me assustou que apareceu gente do BOP no meio dessa história, né? BOP já era, né? Gente do BOP, eu não digo que já era, mas não é mais aquele sonho que nós tínhamos de uma polícia pura, né? Como em todo lugar tem gente no desvio, infelizmente. Bom, então, aí é do ser humano, né, Barbosa? Você tem religioso, médico, advogado, pedreiro, tem o bom caráter, o mau caráter, o honesto, o desonesto. Em todo lugar. Mas o BOP era nosso sonho infantil, de que a gente poderia ter um lugar que jamais fosse contaminado. E foi, infelizmente. Mas para fazer um intervalo aí, conforme recomendação do nosso diretorzão, Roberto Campos, vamos às dicas para a semana que vem. Vou começar pelo Marcelo. Marcelo, o que a gente vai ver na telinha ou na telona nessa semana que você recomenda, Marcelão? Olha, ainda estou no que eu já tinha começado antes, no Succession, que é uma série incrível. A podridão do poder de uma família milionária, da mídia americana, assim, uma saga, como se fosse um Dallas, né, atualizado assim, né, para hoje, né? Assim, mas é sensacional, assim, HBO, né? Então tô na terceira temporada já terminando, sei que vou ficar órfão daqui a pouco, mas é uma boa, é muito boa. Eu ainda não vi, mas está toda a crítica, está sensacional. Uma amiga minha viu e amou. Foi a tragédia de Macbeth
É a pronúncia shakespeariana. Eu sou um conservador. Eu estou vendo a segunda série da Emily em Paris. Are you okay? Eu já vi. Vocês são muito avançados. Eu sou conservador. Mas a tragédia de Macbeth é dirigida pelo Joe Cohen, né? Joe Cohen, né? Aí tem o Francis McDormand mas tem o Denzel Washington, né? São os principais, né? Agora, é sério ou é filme? Não, é um filme. É um filme, né? É preto e branco com enquadramento, eu acho que é 4x6, sei lá, uma coisa assim. Eu tô na formato diferente. Aliás, tem uma na Amazon, lançaram agora há 2 meses atrás, um filme sensacional que passou rapidamente no cinema aqui, que era O Farol. Alguém ouviu falar desse filme? Não. Eu achei mais antigo, ele é interessante. O filme tem uns 1 ano e pouco, né? 2 anos. Não sei, eu acho que tem um pouco mais. Se é esse que eu estou imaginando. É um filme, porque ele é um filme que se passa no final do século XIX, com isso. Que o filme, a tela do filme é quadrada. É quadrada, como se fosse uma fotografia antiga, quadrada, preto e branco, que se passa inteiro no farol. Onde tem aquele cara, o Daniel Dafoe, o William Dafoe e aquele cara que é um dos vampiros lá daquela série. É um filme bem interessante. Não agrada a todos, mas é muito bom. Sim, é um clima assim, estranhíssimo. Né? Os dois estão isolados ali naquele... num farol, tempestades e tal, uma coisa meio onírica, assim. Muito interessante. É quadrada a tela. A irritação do Lula, o outro ator é o Robert Pattinson, né? E o Robert Eggers. Gostou, Lula? Gostou? Gostei. Lula, você que entende disso, que esse sotaque é o quê? Ele é Cockney? ele é irlandês? De onde é que é esse sotaque do... Lula, não fale, porque esse programa não pode ser editado, ele tem que ir direto, sem cortes. Não diga, por favor. Lula, é você então. Vamos ler o que essa semana? Me conta. Olha aqui, já foi distribuída pela editora um livro que eu acho da maior importância, que é um livro que há pouco tempo atrás, porque estava esgotado, estava sendo comercializado por uma fortuna nos sebos. É um manual Como Escrever Bem. Não parece. É um livro que tem 1 milhão de exemplares, é a grande bíblia dos jornalistas, das pessoas que escrevem nos Estados Unidos. No Brasil, foi presente de todo mundo, quando para o filho ou para aqueles que se formavam em jornalismo, foi esgotado e a editora, bom, deu branco aqui, a editora relançou, do William Zinsser, e é a grande bíblia dos jornalistas no mundo inteiro. Já teve mais de 1 milhão de exemplares e ele para quem quer escrever. Ele dá dicas fundamentais para você ter uma escrita simples, clara e até mesmo emocionante, mas informativa. É claro que eu pretenderia mandar para os juízes do nosso Supremo Tribunal que conseguem falar uma língua que eu não entendo. É engraçado que tem juiz que fala durante 40 minutos antes de dar seu voto e eu não consigo descobrir qual é o voto que ele vai dar. Eu descubro só depois que ele diz culpado ou inocente. Rosa Weber, já fez isso várias vezes. Eu não consigo entender o que vai por aquela cabeça. E eu, falando do livro, faço uma homenagem a uma das profissionais mais conhecidas, que faz cursos e clínicas para que as pessoas escrevam de forma compreensível, que é a filha do nosso querido Elísio Pires, que é uma das precursoras no Brasil dessa preocupação em escrever claro, simples, inteligível. Mas esse livro é Como Escrever Bem, de William Zinsser. Não é um grande presente para se dar, um grande presente para si mesmo, para a gente perder a mania burocrática portuguesa de escrever de forma que ninguém entende coisa alguma do que a gente quer dizer.
Elísio, dá o nome da autora da literatura recém-lançada, Olha que aqui. nas horas vagas é sua filha. Diz aí. Um parênteses aqui. A editora é Fósforo, o nome. Posso? Pronto, gostei do nome. Heloísa Gostei do Fischer. livro. Heloísa Fischer, o livro. Nome do livro? Hã? Nome do livro? Linguagem simples, né? Linguagem simples. Está aí. Porque eu acho houve uma discussão muito grande sobre linguagem clara, porque era uma coisa preconceituosa a linguagem clara, porque é clara, não é negra e tal. Aí mudaram para a linguagem simples. Ai, Mas em Portugal ainda se chama linguagem clara. Ah, Será que eu meu tenho Deus. que trocar meu pai. o nome da minha filha é Maria Clara. Será que eu tenho que Tem que trocar o trocar, nome tem que ser dela? Não? Maria E Simples. e a minha neta, qual é o nome da minha neta? Maria Clara. Clara. Clara, Clara. só Clara. Clara. Então, troque, por favor, para Simples. minha querida, esses livros sobre escrever bem são muito legais, né? Tem alguns autores, às vezes, lançam uns livros assim, né? O Stephen King tem um sobre mesmo? escrever, e o Ray Bradbury tem também. É mesmo? Para ser mais local, o Manual da Folha é muito bom também. Manual da Muito Folha, eu me lembro quando isso Também já faz tem. um tempo, né? É antigo, Nos né? 80 tinha sido Antigo. lançado, né? Publicado. Agora, o que eu Muito acho legal. importante ressaltar é que é muito difícil das pessoas compreenderem é a busca pela simplicidade. Se a gente pensar que os grandes nomes da literatura, ou boa parte deles, procuravam escrever da forma mais simples. Machado de Assis, é claro que tem palavras que a gente desconhece, Não, mas é da até época, porque né? ele fala da época. Mas Machado de Assis escreve simples. Shakespeare escrevia simples para peixeiro, para ambulante. Isaac Newton escrevia assim. Isaac Newton, ou seja, Cara, a falando das busca coisas da mais clareza. complicadas, ele escrevia na primeira pessoa. Lula, só para lembrar, tem uma agência de publicidade que eu tenho grande simpatia por ela, cujo slogan deles é Simplicidade Criativa. Que é do Gustavo. 1121. 1121, um profissional, foi meu estagiário, um profissional maravilhoso, cultor ele faz obras-primas em termos de comunicação. Com certeza. Jamais usou uma palavra complicada, jamais se meteu. Não, e a criatividade é doméstica lá, que a mulher dele também é diretora de criação. Da agência? Eles trabalham juntos? Ele mudou para São Paulo junto com a mulher, que a mulher foi trabalhar também em São Paulo, e ele foi valorizar o 1121, ele ficou Exatamente. lá no 11. Está morando em São Paulo agora. Que tristeza, né? Mais uma que perdemos. Ele é brilhante. Eu gosto muito dele. Trabalhamos junto no MPM, né? Ele foi meu estagiário. Depois foi contratado para trabalhar comigo. Eu não sei por que esses dois estão falando de texto claro. Tá? Eles nunca escreveram na vida, né? Nenhuma linha. Nenhuma linha. E juntos nunca fizeram nada também. Não, é Curiosidade. Foi o Drummond que falava que escrever é a arte de cortar palavras? Não? Ele falava. E chegou a hora de... Pois bem, Elísio Pires se liga em que na semana que chega, meu caro? Conta para mim. Eu vou me ligar numa coisa que está voltando, né? Foi anunciado hoje que está voltando, que é a CPI das fake news, que vai voltar em fevereiro, né? Só para lembrar, ela tinha um período para ser realizada em 2020. Com a pandemia, ela foi suspensa. E a boa notícia de hoje é que ela está voltando em fevereiro. Ela é uma comissão parlamentar mista, né? Tem 16 deputados e 16 senadores, e está parada desde o primeiro trimestre de 2020, pelas razões óbvias, né? Então, ela está voltando, né? Agora, em fevereiro, com o mesmo presidente e a mesma relatora, que são dois baianos. Um é o Ângelo Coronel, que é um PSD da Bahia, e a relatora, que é uma figura até polêmica, mas eu tenho boa admiração por ela, que é a Lídice da Mata, que é do PSB de bola, né, da Bahia. Está voltando. E agora, para ter uma boa notícia, além de ligar, é a notícia de hoje da alta na safra do café em 2022. A safra de 2022 de café vai ser 16,8% mais alta que a anterior. Uma boa notícia. E, Manuel, o que você se liga em que na semana que vem? Tem uns ruídos aí dizendo que o Siciliano vai se juntar ao Eduardo Paes para
para concorrer ao governo, porque ele não pode concorrer de novo, porque ele já assumiu o governo como presidente da Alerj. Então, se isso acontecer, vai atrapalhar muito esse movimento do Freixo aqui no Rio, né? Então tá essa briga para ver o que vai acontecer. Eu acho que se o Siciliano entrar com o apoio do Paes, o Freixo vai estar em maus lençóis, não sei o que vai acontecer. Atrapalha o próprio Cláudio Castro também, né? O próprio governador. Atrapalha porque o Eduardo tem muito prestígio e tal. Mas ainda é o franco favorito aqui no estado do Rio, me parece que é o Cláudio Castro, exatamente pela falta de atitudes republicanas, como pagar a dívida com o governo federal que ele já deveria ter pago, né? Porque o estado do Rio deixou de pagar aquele empréstimo. Mas eu não sei se era ele que tinha que ter pago, não. Porque ele chegou agora, né? Ele chegou agora, tem que lembrar. Não, mas se não está pago, ele tem que pagar. Mas se o Witzel não pagou, ele tem que pagar. Que isso? Ele é o governador que assumiu. O buraco é mais embaixo um pouquinho. Não, desculpa. Você assina um contrato para pagar uma dívida, você tem que pagar a dívida. Não tem essa. Aí você começa a dar dinheiro para Casimiro de Abreu, para não sei aonde, Petrópolis. Né? E eu fico indignado com quebra de contrato. Não existe isso. O Estado do Rio assinou um acordo para uma recuperação fiscal e simplesmente ignorou tudo, deu aumento, mesmo que sendo reajuste, deu aumento para funcionalismo. Que é isso? Isso é um escárnio. É por isso que o Brasil não vai para frente, porque ninguém respeita contrato nesse país. O Estado chega e toma a terra das pessoas e não paga indenização. Isso. Esse Estado é uma piada. Esse Estado não é só o Rio de Janeiro, não. O Estado brasileiro é uma piada de mau gosto. Eu não tenho nenhum número forte para dizer isso, mas a quantidade de empresa que os governos estaduais e federais e municipais quebraram é uma coisa inacreditável, porque se não tem caixa, não paga. E não paga, você faz o quê? Entra na justiça, demora 10 anos para receber. Quer dizer, o Brasil não vai ser desenvolvido enquanto esse tipo de gente e esse tipo de filosofia estiver sendo implantado pelo Estado brasileiro. Tem contrato, é para cumprir o contrato, não teve nenhum motivo para não pagar. Esse ano, inclusive, a arrecadação do Estado do Rio, como de resto, por causa da inflação, foi excepcional. Por que não paga a conta? Eu não entendo. Se eu não pagar a conta, me tomam minha casa, pô. Tomam meu carro, vão lá na minha conta, se eu tenho salário, vão lá e tomam meu salário. Que história é essa? E o Estado não paga? Ou toma a terra dos outros? Eu ouvi um político se vangloriar de ter desapropriado aquele terreno ali onde era Casas Sendas, se eu não me engano, na esquina da Mário Ribeiro com a Bartolomeu Mitre, indenizar, e não paguei. Eu fiz de um jeito para não pagar mesmo. Quer dizer, e esse cara é empresário, que é mais engraçado, mais detestável ainda. E eu não entendo, quer dizer, enquanto as pessoas não entenderem que tem que ter segurança jurídica, esse país não vai para frente, pelo amor de Deus. Desculpe o meu desabafo. Tá bom. Desabafo bem fundamentado, né? Entendi, em 2022. Mas, nesse momento, todo o governo do Estado está mobilizado, a partir do secretário de Fazenda, Nelson Rocha, para descascar esse pepino verde e duro, já que há resistência em Brasília para a renegociação da dívida a partir do ministro, inclusive, da Economia, Paulo Guedes. Corretamente, na minha opinião. Se eu não me engano, se não sair essa renovação de acordo do Rio, a gente toma um tiro instantâneo de 24 bi no caixa. Aí a vaca vai para o brejo com os bezerrinhos. Foi o que eu falei, né? Vai faltar dinheiro para educação, para saúde, para tudo. Paulo Fraga, e você? Se liga aqui na semana que chega, homem. Eu queria pegar só o ponto que o Manuel comentou, e que, com certeza, ele tem razão, mas, infelizmente,
Esse é o quadro do ambiente que nós enfrentamos no nosso país. E só vou relembrar uma coisa: o que transforma isso que ele está falando corretamente em relação ao Rio de Janeiro é o episódio recente da votação dos precatórios. Uhum. Então, o governo federal, igualzinho, o Congresso Nacional, exatamente, abriu todas as porteiras e os argumentos contrários a princípios éticos e jurídicos de que os contratos devem ser respeitados, entendeu? Então, as pessoas estão fazendo pouco caso ou não dando importância a questões que contaminam todo o ambiente de negócios e a sociedade como um todo, entendeu? Então, esse ponto que foi aqui comentado, ele é extremamente relevante. O que se faz grandes cagadas lá em cima, o que é que são os pequenos cocôs que a gente faz aqui embaixo? O linguajar chulo, mas diante do que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro, virou coisa pouca pelo muito que está se fazendo no ambiente federal, entendeu? E fora isso, é só a questão de continuar aí antenado para os desdobramentos da Covid, entendeu? Seja sobre os aspectos positivos das coisas que estão evoluindo bem, quanto da questão da contaminação. E só relembrando também de que existem teses que não estão, que podem se configurar, de que pela rapidez ou pela aceleração da contaminação, ela possa significar o início do fim, né? Vamos aguardar esses desdobramentos. Quem sabe a gente possa contar com essa perspectiva positiva, não é isso? Maravilha. Lula Vieira, se liga em quê na semana que chega, meu caro? Eu acho que todos os meus companheiros aqui disseram coisas que vão nos ocupar a semana toda, e eu daria um destaque apenas à ação contra as fake news, que será a marca dessa campanha. Eu tenho a impressão que a gente olhar com cuidado esse fenômeno das fake news vai permitir que a gente tenha um pleito, uma eleição um pouco mais civilizada, um pouco mais próxima de representar a real intenção do eleitor, né? Então, mas o que os meus colegas disseram, todos eles, que foi um desfile de fatos que vão prender nossa atenção a semana que vem, sem dúvida nenhuma. Marcelo Pereira, se liga em que na semana que chega? Eu estou ligado numa coisa mais prosaica e mais egoísta. Assim. Eu acabei de tomar a terceira dose, né? Então, estou ligado no que vai acontecer amanhã. Aí, garoto! Eu estou ligado no que vai acontecer amanhã, né? Vamos ver. Você é a parte boa da agenda da Covid, entendeu? Ele está com medo de virar jacaré. Não vai nem dormir essa noite. Mas isso ele não vai contar para a gente, não. Todo mundo em volta de mim pegou Covid, cara. Assim, com quem eu estava no Réveillon, minha namorada, todo mundo. E eu fiz o teste e não peguei. Não deu lá no teste da farmácia, mas provavelmente eu deve ter ficado assintomático também. Os testes são bons, viu, Marcelo? Às vezes acontece de um marido pegar, a mulher não pega e vice-versa. Não, mas o de farmácia, o de antígeno, ele é menos preciso, né? Às vezes mas está muito melhor esses mais desde o metade do ano passado, alguma coisa assim, já é bem razoável. Eu achei que o Manuel Tedinho ia fazer um xiste. Eu também, achei o negócio de um fecenino. Um xiste fecenino, o marido não pegar, tal. Eu falei, não pegou, não pegou, não. Era coisa séria. Era sério. Ele anda pegando pouco, né? Provavelmente, mas não foi essa a minha intenção. Nós somos um país agraciado que está batendo de frente com essa nova cepa aí, que está assolando o mundo, né? Barbosa, 90% dos casos de internação são de pessoas que não se vacinaram, né? Ou que não têm o ciclo vacinal completo, entendeu? E quem se vacinou tem comorbidades graves também. Falar em vacinar, Israel está começando a vacinar bebês. É hora da gente ir embora. Obrigado, Manuel Tedinho, obrigado, Lula Vieira, obrigado, Marcelo Pereira, obrigado, Elísio Pires, obrigado, meu caro Paulo. Que bom, né? Que
Paulo Fraga também está com a gente e time completo. Semana que vem a gente volta para conversar mais e aprender mais com esse Conselho de Notáveis. Estamos indo embora. Até semana que vem. Tchau! Se liga!